Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula, nossa quinto encontro para a disciplina de Engenharia do Produto, que nós vamos trabalhar com processo de desenvolvimento de produtos. Na aula passada, nós finalizamos a aula falando dos 4 pilares de um processo de negócio. Deixei um exercício de fixação para vocês fazerem. E a ideia é o quê? A ideia é chamar vocês agora para o processo de desenvolvimento de produto, O exemplo foi muito contextualizado ao processo de desenvolvimento de um negócio, de uma atividade que está mais próxima à realidade de vocês, tá? Mas agora nós vamos tentar atualizar isso para o contexto de vocês. Daqui a pouco, mais para frente, nós vamos deixar um tempo para vocês poderem desenvolver, tá? Um pouquinho mais do projeto, ABP, aprendizado baseado em projetos. Então, precisamos ter esses momentos para que vocês consigam desenvolver desenvolver os tópicos, do projeto de vocês, também usando momentos da aula, tá? Mas vamos lá, vamos retomar da onde nós paramos na aula passada. Então, o modelo de referência do processo de negócio, ele tem 4 pilares. Esses 4 pilares acabam rendendo mais assunto, Quais são os 4 pilares do modelo de referência? O primeiro deles é a estratégia. Muita atenção. Se liga nisso, porque na aula de hoje nós vamos falar mais sobre estratégia, sobre planejamento estratégico voltado para produtos. Professor, nós temos lá na grade uma disciplina só de planejamento estratégico, pausa, dá um tempo para nós. Não, faz parte? Faz. Os princípios são os mesmos? São, mas o foco dessa disciplina é estratégia usando dos produtos como estratégia de sustentabilidade para uma empresa, tá? Então, não é um planejamento estratégico somente, porque o planejamento estratégico ele é muito abrangente. Tem várias vertentes para a estratégia de uma empresa. Nós vamos trabalhar a vertente específica do quê? A parte de planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento de produtos. Como o desenvolvimento de produtos pode fazer parte da estratégia de uma empresa e qual é o impacto disso em uma empresa, tá? E aí nós vamos bater um pouquinho mais forte na aula de hoje nessa parte de estratégia, Ao início da aula vamos falar dos 4 pilares, mas dando continuidade nós vamos entrar com mais details, na parte de estratégia. E aí, aqui nós temos a questão do modelo de referência que descreve o processo de negócio, servem como referência para toda a organização no seu funcionamento, aqui o descritivo aqui embaixo. E, na verdade, o modelo de negócio, o engenheiro de desenvolvimento de produto é muito importante que ele entenda de todo o processo. Mas também é muito importante que vocês entendam que existem os 4 pilares, tá? No processo de desenvolvimento de produto. A estratégia contextualizada do desenvolvimento de produto, o fluxo de atividades, o fluxo de informações dentro do processo de desenvolvimento de produtos, a organização, como trabalhar com a organização dentro do desenvolvimento de produtos e os recursos também dentro dessa equipe de desenvolvimento de produtos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, estratégia, atividades e informações, a questão da organização, que envolve muito as pessoas, mas também está cultura, o processo de aprendizado constante, estrutura da organização envolvendo as pessoas, e os recursos físicos, Lembrando que os recursos, as pessoas, a organização, usando os recursos físicos, promovem as atividades vão gerar as informações, e o fluxo das informações de forma pensada ou de forma organizada vai gerar o atingir ou não as metas, E aí nós vamos ter aqui, as metas são baseadas nas estratégias e vão ter os KPIs, os indicadores aí para a parte de desenvolvimento de produto, tá? Então, é só para relembrar e focar. Dentro do contexto de desenvolvimento de produto, nós vamos ver as estratégias da empresa para com o desenvolvimento de produto, nós vamos ver os fluxos de atividades e informações dentro do processo de desenvolvimento de produto, vamos ver a cultura, as pessoas, o processo de aprendizagem. Isso aqui é muito forte, gente, processo de aprendizagem. Por que existe um modelo de referência? Está muito relacionado com isso. Porque o modelo, ele é vivo. Ah, professor, que papinho bravo. Qual que é a ideia de ser vivo? O tempo inteiro ele está em mutação. Ele está evoluindo. Essa é a ideia do ser vivo, ser inteligente. As pessoas, na verdade, que estão envolvidas, as pessoas aqui, elas são pessoas inteligentes e fazem o quê? Vão adaptando esse processo a cada vez que ele roda. Rodou para desenvolver um produto?
Rodou o modelo? Olha, podia melhorar aqui, podia melhorar ali. Sabe, a ideia do Kaizen, melhoria contínua, isso está aqui também, essa é a ideia. Né? Podemos melhorar recursos? Podemos. A sequência, o formato das atividades e como trabalhar as informações? Podemos. A própria estratégia não foi bem sucedida, será que tem como melhorar? Tudo isso tem a ver com o modelo de referência e como durante o processo ele pode evoluir, ele pode melhorar, ele pode estar nesse processo de vivo e inteligente em constante evolução, tá bom? Então, vamos lá. Conceitos de modelagem de processo, né? Nós vimos um pouquinho de definição de modelo de referência, que é tudo isso aqui, ó. Primeiro a gente definiu o processo, depois definição de modelo de referência, que é o que a gente precisa ter, um modelo de como fazer o desenvolvimento de novo produto. Como eu disse para vocês, o que vem a ser um modelo? Gente, vou citar algo bem que eu fiz essa semana, né? A gente tem que citar nós mesmos para os exemplos serem, vamos dizer assim, mais práticos. Essa semana eu fiz um bolo com a minha filha. Minha filha tem 8 anos, 7 anos, e aí pegamos e seguimos o quê? Uma receita de bolo, um modelo para se fazer um bolo, que é muito parecido com isso aqui, o modelo de referência, o processo de desenvolvimento de produtos, que é o modelo que você vai seguir para desenvolver um novo produto. E aí a gente fez, seguiu, o bolo funcionou, não queimou, ficou bacana. Mas olhando para aquele modelo, você pode ver o quê? Eu quero fazer um incremento nesse bolo, quero deixar ele mais fofo, quero deixar ele um pouquinho mais seco, quero deixar ele um pouquinho mais molhadinho. Isso você vai vendo oportunidades de melhoria. Mas existe um modelo básico, e é isso que nós estamos falando. A empresa precisa ter um modelo, e esse modelo é vivo, ele precisa ir desenvolvendo, melhorando. Depois, por fim, dessa aula, nós vamos a diferença entre processo de negócio e projetos, tá? Definição de projeto. Tá? Projeto é um empreendimento temporário. Então, se você tem um projeto, é algo que ele tem um início, um meio e o fim. Projeto tem fim, tá? Tem, gente, tem fim. Projeto. E depois nós vamos falar de ciclo de vida do produto, que é uma coisa também um pouquinho diferente. Mas todo projeto ele tem um início, meio e fim. Você termina o projeto, tá? Então, é um empreendimento temporário com o intuito de criar um produto ou serviço único. Tem começo e fim, bem definidos. Essa é a definição do PMBOK, tá? Que é o livro-chave para a parte de gestão de projetos. Então, quais são as principais diferenças entre processos e projetos? As diferenças, as principais, são as seguintes. Primeiro, o tempo de duração. Processo é algo contínuo, né? Nós estamos falando do processo de desenvolvimento de produto. É algo contínuo. Eu desenvolvo um produto hoje, mas amanhã eu vou estar desenvolvendo outro. Depois de amanhã eu vou estar desenvolvendo outro. Uma sequência de projetos. A gente vai ouvir falar num termo chamado funil de projetos, tá? Então, é um processo contínuo, é um processo repetitivo, né? Igual o processo produtivo. Vou produzir, igual tem uma fábrica aqui em Extrema, parafuso. Então, fica lá produzindo parafuso, sempre os mesmos parafusos, muda de vez em quando o modelo, mas está lá, repetitivo, vai produzindo. É a ideia de processo, tá? Os objetivos são atualizados periodicamente, tá? Então, de tempos em tempos, você tem novos objetivos, depois que você vê, estuda o processo, e você consegue perceber oportunidades, né, para melhoria. Já o projeto, ele tem, como a gente já disse, né, início e fim, tá? São temporários e únicos, né? O projeto, ele acaba sendo único, tem características únicas. E acontecem aqui, né? Você teve um projeto aqui, outro projeto ali, outro projeto ali. Você consegue enxergar o início e o fim dele. Ao contrário do processo, que é contínuo. Ele também tem o quê? Objetivos únicos, tá? Ele vai ter objetivo, cada projeto, por ser único, ele também tem os seus objetivos únicos, né? Ele vai ser específico para uma determinada atividade ou determinada necessidade, na verdade, né? E aí, para aquilo, depois que foi sanado, outro projeto com outro específico, né? Com outro objetivo específico, tá? São as diferenças aí, tá? E isso tudo visando o quê? Nós entendemos que para o desenvolvimento de um produto, a gestão moderna diz que um modelo de referência é muito bem visto, tá? Por vários motivos, e aqui a gente passou alguns motivos para você ter uma referência, para você seguir os passos
do desenvolvimento, para você não se perder durante o desenvolvimento, para você ter uma referência no desenvolvimento, para você, vamos dizer assim, conseguir replicar o desenvolvimento de um novo produto, tá? De forma cada vez a melhorar. Né? A ideia não é que eu faça um produto hoje e daqui 6 meses, na hora que eu for desenvolver um novo produto, eu cometa erros que eu não cometi no desenvolvimento anterior. A ideia é que eu não cometa os erros que eu cometi no desenvolvimento anterior e, na verdade, melhore. Por isso é importante ter um modelo, porque você vai aprimorando o modelo e o próprio modelo vai te auxiliando a amadurecer, tá? Vamos lá, então, aqui. Aqui, gente, o processo de desenvolvimento de produtos, ele normalmente, ele também tem, né, o conjunto de atividades e o fluxo de informações, tá? Dentro disso aqui, o processo de desenvolvimento de produtos, normalmente você não trabalha com um único produto, né, com um único projeto que vai se tornar um produto. Você trabalha com vários produtos, né, desenvolvimento de vários produtos. Então, você tem um produto A, você tem um produto B, tem um produto C, ou pode ter o produto D, pode ter empresa que você tenha desenvolvimento simultâneo de, desculpem, 2 produtos, pode ter empresa que você tenha 3 produtos sendo desenvolvidos simultaneamente, pode ter empresa que tenham 10 produtos sendo desenvolvidos simultaneamente, e assim, isso depende do porte da empresa, do tamanho da equipe, né, de desenvolvimento de produto, e também a capacidade da empresa conseguir gerir todo esse processo de desenvolvimento de produto que nós já estamos aprendendo que não é tão simples. E cada produto, ele vai ter a sua sequência de atividades e fluxo de informações. Mas, professor, nós não falamos que vão ter um modelo? Sim, vai ter um modelo que vai orientar todos esses produtos. Mas cada produto vai ter uma dinâmica diferente. Por exemplo, dentro da Multilaser, o desenvolvimento de um novo pendrive é diferente do desenvolvimento de uma nova TV. Percebe? Por quê? Por causa da característica do produto em si. Então, cada produto vai acabar gerando um conjunto de atividades, um conjunto de informações diferentes por causa das suas características, que vão envolver simplicidade, complexidade, contexto do mercado e assim por diante. Tá joia? E aí, qual que é a importância fundamental de se especificar projetos a partir dos projetos de referência? Qual que é a importância, né? Vamos citar aqui o resumo, né? De se ter novos produtos sendo elaborados a partir de um modelo. Basicamente, para nada ser esquecido no planejamento do projeto e para conseguir repetir, para você ter repetibilidade. Repetibilidade, tá? É básico assim, professor, básico assim, tá? Se você tem um modelo, você não vai esquecer de algum detalhe importante. Você tem um modelo, por exemplo, você não vai esquecer de colocar o ovo lá no bolo. Se você tem modelo, você não vai esquecer de colocar, por exemplo, a quantidade certa de leite, né, para que vai dar ali a textura do bolo, tá? Você vai conseguir fazer o quê? Você vai poder conseguir repetir, por exemplo, uma receita de bolo, mesmo que o bolo seja um sabor diferente, mas você conseguir fazer bolo repetidamente e criar novos produtos baseados em bolo, sem perder a essência, né, da sua empresa, que de repente te colocou num patamar que você não quer sair, tá bom? Então, essas são as principais ideias. Gente, toda a aula que tem lá disponível, ela acaba trazendo alguns exercícios de fixação, e basicamente são exercícios para você refletir nos detalhes da aula, tá bom? Então, fica aí alguns exercícios de fixação para meditarmos. Relembrando, durante a aula de hoje, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter um momento para trabalhar com os pilares, tá? Nós vimos na aula passada exatamente esses pilares aqui também, né? Estratégia, métodos, indicadores, atividade, informação, recursos, organização e pessoas, que a gente reforçou na aula de hoje, tendo uma visão de revisão, mas nós vamos trabalhar nesses 4 pilares dentro do projeto de vocês, tá? Mas antes de irmos para o projeto de vocês, nessa aula de hoje nós vamos dar ênfase na parte estratégica, vamos dar continuidade aqui no conteúdo, mas pensando um pouquinho a visão como todo do modelo de negócio. Então, eu falei para vocês que a gente precisa ter um modelo de negócios, né? O que é esse modelo? Se tem uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo para o desenvolvimento de um novo produto, professor? Conta para mim. É isso que nós vamos conversar agora.
vou passar para vocês qual é a receita, qual é a sequência, quais são os passos para o desenvolvimento de um novo produto, de acordo com a gestão moderna de desenvolvimento, né? De acordo com o que nós seguimos como referência na nossa bibliografia, que é algo bem atual, baseado nos principais pensadores, nos principais desenvolvedores de produto do nosso Brasil aí, que lançaram e compartilharam conosco quais são vamos dizer assim, qual a prática que tem dado êxito para eles, tá bom? Então, vamos refletir um pouquinho, né, nesse processo aqui, que vai nos ajudar a caminhar um pouquinho, evoluir um pouquinho mais dentro desse conceito do processo de desenvolvimento de um produto, tá? Então, vamos lá, só para reforçar, qual que é o papel do modelo de referência, né? O papel, olha lá, gente, o papel é uma documentação, o modelo de referência é uma documentação, é um conjunto de papéis? Sim, podemos dizer que sim, tá? Porque é um conjunto, e aqui, por que ele pôs um fluxograma? Porque o fluxograma traz uma ideia muito importante. O fluxograma é a ideia de como você tem um início, um meio e fim, de forma organizada para você desenvolver uma tarefa, né? Quais são os passos, a sequência correta desses passos para você ter o êxito no final. E é exatamente isso que nós vemos aqui. É uma ideia de um fluxograma. Desde a concepção, por isso eu gosto demais de figura, né, gente? Vocês estão, eu acho que vocês estão vendo e a gente está desenvolvendo isso, eu amo figura. Então, desde a concepção, que é uma ideia que está lá na cabeça das pessoas, né? Até você divulgar essa concepção, você trabalhar essa ideia com os demais colegas, você usar da parte de ferramentas, tá? De todas as ferramentas possíveis, para você tornar essa ideia em algo real, e depois que você tornar isso real, você criar um processo produtivo e validar um novo produto no mercado. Então, desde a ideia até o produto entrando nas prateleiras, vamos dizer assim, do mercado, isso tem a ver com o modelo de referência, né? Como que é o processo, step by step, passo a passo, a ideia de um fluxograma, tá joia? E aqui está. Tchan, tcharam, tchan. Esse é o processo que nós estamos adotando, que eu estou sugerindo, na verdade eu não, que eu estou replicando para vocês, que é o livro dos 10 autores que eu falei para vocês, que são referências dentro do processo de desenvolvimento de produtos, né? Então, nós temos aqui, basicamente, então, muita atenção nessa hora. Nós temos 3 macrofases. O que são macrofases? São as fases superiores, as fases maiores. Nós temos a macrofase aqui, ó, nessa linha aqui, ó, o pré-planejamento. O que o pré-desenvolvimento, desculpa. O que é feito antes do desenvolvimento? Nós vamos ter o desenvolvimento em si e, por fim, nós vamos ter o pós-desenvolvimento. Gente, já vou dizer no primeiro dia que a gente vai ver essa figura. No Brasil, é muito comum as empresas pararem aqui, ó. Elas até conseguem fazer uma coisa de pré-desenvolvimento, trabalham razoavelmente bem com o desenvolvimento, mas uma boa parte das empresas param aqui. Elas não trabalham com pós-desenvolvimento, que é algo muito forte fora do Brasil e que dá resultado sim, tá? Dá resultado sim o pós-desenvolvimento, o acompanhamento, você perceber o ciclo de vida do produto, do início até o fim, até a retirada dele do mercado de trabalho, quer dizer, do mercado, né, externo, tá? E aí você consegue ter uma dinâmica diferente, que não é muito comum no Brasil, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Dentro de cada uma dessas macrofases, nós vamos ter outras fases, tá? Dentro da primeira macrofase, que é o pré-desenvolvimento, nós vamos ter o planejamento estratégico dos produtos, que é um tema da aula passada, e que nós vamos fazer o quê? Nós vamos afunilar, né? Nós vamos focar um pouco mais nessa parte de planejamento estratégico, que é algo muito importante. Lembrando que o desenvolvimento de produtos, ele tem a ver com o quê? Desenvolvimento de produtos, ele tem a ver com a sustentabilidade da empresa. O desenvolvimento de produtos tem a ver com o crescimento ou não da empresa, tem a ver com o futuro da empresa. Então, é algo muito importante, tá? Então, a parte de desenvolvimento de produtos, ela está inserida dentro do planejamento estratégico maior da empresa,
tá? E nós vamos ver, como eu disse, apenas a parte de planejamento estratégico focado em produtos. Então, nós temos o planejamento estratégico de produtos, não é um planejamento geral. Depois, nós temos o planejamento do projeto. Lembrando, podem estar acontecendo vários projetos ao mesmo tempo, desenvolvimento de vários projetos, e dentro desses vários desenvolvimentos, você vai ter um planejamento de projeto para cada projeto. Isso, professor, se eu tiver 10 projetos diferentes, eu vou ter o planejamento de projeto de cada um dos 10? Sim, porque eu vou ter definição da equipe, eu vou ter definição do que a equipe está usando, qual que é o requisito, né, os recursos que ela vai estar usando, o budget que ela tem, né, quanto que ela vai ter disponível ali para poder realizar, o prazo que ela tem, a janela de tempo, tudo, cada projeto tem as suas características. Professor, eu vou poder trabalhar com equipes que são comuns? Por exemplo, eu tenho um funcionário comum em mais de um projeto. Isso é normal, tá? Isso acontece, tá? Mas cada empresa vai definir a sua maneira de fazer isso, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso, os dois, planejamento estratégico, planejamento do projeto, isso faz parte do pré-desenvolvimento. Quando eu entro no desenvolvimento em si, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fases. Quais são essas fases? Eu tenho um projeto informacional, daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais sobre esse projeto informacional, mas o próprio nome já diz muito sobre isso. Projeto informacional, de informações, de requisitos, de o quê? Ouvir o mercado. Lembra, né? Eu falei para vocês que nós vamos aprender usar uma ferramenta chamada VOC. Eu me empolguei muito na aula passada e, analisando melhor, a gente não vai chegar a usar ela hoje, porque senão vai ficar muito corrido a aula de hoje, e eu acho que vai ficar improdutivo. Nós vamos acabar empurrando o uso da ferramenta VOC para a próxima aula, para que ela seja produtivo, porque a gente não atropele as atividades da aula de hoje, principalmente as atividades voltadas para o projeto que nós estamos desenvolvendo, tá? Mas a ideia de informacional, de ouvir o cliente. Ah, eu vi o mercado externo somente? Não! Aí nós vamos aumentar a nossa visão de clientela, porque nós vamos ter cliente interno e cliente externo. Então, nós temos vários clientes. Então, o cliente externo pode ser aquela pessoa que compra o meu produto. E o cliente interno? O cliente interno, por exemplo, é o processo produtivo, que é um cliente da engenharia do produto, porque ela vai receber o produto da engenharia do produto. Então, por exemplo, a expedição, ela é cliente do processo. Então, nós temos o conceito de cliente externo, lá fora, que gera demanda, mas nós também temos o contexto e também precisamos atender a demanda do cliente interno. E precisamos saber como ouvir, como extrair informações. A partir de todas essas informações, nós vamos para um projeto conceitual. Gente, eu gosto muito. Duas coisas muito importantes na vida são as imagens e os nomes. Não sei quantos vocês sabem, mas só cultura, né? No passado, dentro da cultura, principalmente judaica, a família ela dava o nome para uma criança baseado no quê? No significado, the meaning, né? The name meaning, que é o significado do nome. Né? Por exemplo, a minha filha mais nova, né? Dando exemplo meu de novo, desculpa, mas ela chama Nicole, a origem do nome dela é Nicolaus, que essa origem vem do quê? Da palavra povo vitorioso. Então, só uma curiosidade, né? Eu gosto dessa questão da cultura judaica, hebraica, né? Eu gosto muito da Bíblia e, por fim, eu fiz isso aí, mas da onde que vem a questão, onde que tem o contexto do projeto conceitual? O nome. O nome, você sempre tem que estar muito atento ao nome, às imagens, é o nome do projeto informacional de informação, projeto conceitual do quê? Conceito. Então, você vai gerir um conceito, eu quero fazer um novo, deixa eu ver aqui, lasqueira, um novo mouse. Quero desenvolver um novo mouse. Como que eu vou fazer o conceito desse novo mouse? Eu preciso do quê? Informação. Informação de quem? De quem gera demanda, do cliente, né? Primeiro o cliente externo, mas também o cliente interno. Então, primeiro eu vou o quê? Para gerar um conceito novo, eu vou ouvir os meus clientes. Eu vou levantar informações, para depois dessas informações, eu começar a gerar um novo conceito de mouse. Né? Como que vai ser esse mouse que eu quero gerar? Né? Como que ele vai, qual que vai ser a característica, qual que vai ser o material, qual que vai ser o peso, qual que vão ser as cores, qual que vai ser o design, né, o design de carrinho, de um rato, né, o mouse, porque ele parece um ratinho, vai ser um design mais
moderno, de gamer, vai ter o screw, vai ser laser, vai ter fio, vai ser sem fio. Tudo isso é algo que vem, que vai nascer, um conceito, mas o conceito vai vir da onde? Das informações. Ah, tem fio ou não tem fio? Gente, o que o mercado está falando sobre isso? Ah, o mercado não gosta de fio, fio é difícil de arrumar, fio é difícil de conectar. Aí, por outro lado, sem fio tem pilha, pilha acaba muito rápido, está gastando muita pilha. Gente, tem que ouvir, tem que estar atento. Então, a partir das informações, eu vou gerar um novo conceito. Depois do conceito, eu vou para a parte... Aí, então, eu vou para a parte do desenvolvimento em si, que é o PCTO. Projetar, construir, testar e otimizar, que é a parte do projeto detalhado, onde eu vou entrar nos detalhes do desenvolvimento, né? O que é detalhe? Qual que é o material, onde que eu compro esse material, quais são as dimensões exatas, né? Qual a cor, qual que é o código dessa cor, qual que é esse fio que eu estou usando, né? Qual que é esse componente eletrônico do laser, e assim por diante. Eu vou começar a detalhar, e aqui é onde que eu gero o meu protótipo, né? No projeto detalhado, eu começo a ter a concepção de protótipos, né? Eu vou gerar meus protótipos, e no projeto detalhado, eu vou entregar para a preparação da produção um protótipo de referência, onde vou ter o quê? Junto com o processo. Então, a preparação da produção. Então, o processo tem que estar envolvido. Vou desenhar qual que é o layout junto com o processo. Desculpem. Como que vai ser o meu layout produtivo? Quais vão ser as máquinas que vão ser usadas? Quantos colaboradores usar? O que eles precisam saber? Qual treinamento eles precisam ter? Como que vai ser o fluxo do produto, né? Todos esses detalhes. E aí, dentro da preparação da produção, é onde eu faço o startup junto com o processo e eu produzo o lote piloto. Então, aí eu pego o lote piloto, à medida que o lote piloto se aproxima da nossa amostra de ouro, né, que é o protótipo, você tem um protótipo, e aí você vai ter o lote piloto. Quando o lote piloto for validado, você pegar vários, né, itens produzidos pelo meu processo que nós montamos, e esses itens estiverem de acordo, em conformidade com a minha amostra, com minha referência, com o meu protótipo, aí nós vamos validar o processo produtivo, e após validar o processo produtivo, vem a parte de lançamento do produto, que aí a equipe de desenvolvimento já com marketing, já com vendas, já com comercial, pensando em externar esse produto, né? Trabalhando toda a parte também de embalagem, de marketing, de todos esses detalhes. E aí aqui a gente acaba a parte de desenvolvimento e passa para o pós-desenvolvimento, que é o quê? Depois que esse produto está no mercado, eu tenho que acompanhar o produto no mercado, ouvir de novo, né, meu cliente, o que ele está achando, o que ele está dando de feedback, o que pode melhorar, inclusive o quê? O processo produtivo. Eu preciso olhar o meu cliente interno e verificar, e aí? Aí o pessoal da qualidade vai falar, vai dar o retorno deles, o pessoal do processo vai dar o retorno deles. Se for um produto eletrônico, o pessoal da manutenção vai dar o retorno deles. Se for qualquer outro tipo de produto, o SAC, Serviço de Atendimento a Clientes, que é a ouvidoria, vai dar o retorno deles. E aí você vai acompanhar, porque você vai ter várias oportunidades de melhoria. Lembra do tipo de projeto incremental ou derivativo? São esses momentos. Vem do quê? De você ouvir o cliente externo, o cliente interno, acompanhar esse desenvolvimento, né, esse avanço do produto no mercado, né, o avanço de aumentar a produtividade e, por fim, você vai acompanhar o produto até a hora que ele vai ser descontinuado, tá? Eu gosto principalmente de dar muito exemplo de carro, né? No Brasil, a gente tem vários carros descontinuados. Para onde eles vão? Essa é uma pergunta boa, né? Eles vão para o... Como chama aquele negócio mesmo? É para o desmanche. Quem toma conta de desmanche? Como que funciona isso? Gente, na Europa, por exemplo, o governo alemão, ele recolhe os carros antigos. Eles compram os carros antigos no mercado. O governo alemão, ele faz girar a máquina de desenvolvimento automobilístico. Por quê? Porque ele motiva, e uma das formas dele motivar é o quê? É pegar os carros mais antigos e tirar de circulação, dando o quê? Um fim ao ciclo de vida de um determinado produto e ajudando a parte automobilística sempre estar girando, porque os carros alemães, por exemplo, né, a Volvo, exemplo, né, a Volvo é um dos carros mais seguros do mundo, né, alemão. Então, é uma das características fortes deles, tá bom? E aqui dentro
De cada um. Por que, professor, por que tem esse símbolozinho aqui, ó? São vários processos, várias setinhas aqui dentro. Por quê, gente? Porque dentro de cada uma dessas fases você tem várias etapas. Sim, você tem várias etapas. Você tem uma etapa mais ouvir, uma etapa mais, por exemplo, na informacional. Você ouve, outra etapa você documenta, você se reúne, você discute sobre essas informações. Então, são várias etapas dentro de uma única etapa. E o que são essas plaquinhas vermelhas aqui, que a gente chama de gates? Né? Parece joguinho, professor? É mais ou menos isso, a ideia de jogo. Você precisa passar de fase, né? Então, de uma fase para outra aqui, você tem um gate, que é como se fosse um... Como que chama? Um chefão. Sabe aquele joguinho que tinha Mario Bros. E tantos outros jogos que tinham o chefão da fase? Então, você tem que o quê? É como se fosse o chefão da fase. Você, na hora que você acha que você acabou a fase, você vai enfrentar um chefão, entre aspas. Que você vai ter um gate. Um gate é o quê? Como se fosse um checklist. Nesse gate você vai verificar se você atendeu a tudo que essa fase precisava fazer. Né? Por exemplo, planejamento do projeto. Você estabeleceu a equipe? Aí você põe ok, sim ou não. Você estabeleceu recursos? Sim ou não. Você estabeleceu quanto de dinheiro você vai precisar para executar esse projeto? Sim ou não. E assim por diante, você vai fazendo um check, né? E se você não conseguiu atender tudo isso, esse momento é um momento de reflexão, de repente é um momento de retornar à fase até fechar essa fase. E aí você, professor, mas tem esses pequenininhos aqui, por quê? Gente, é porque você pode fazer momentos de reflexão antes da mudança de fase. Você precisa ter momentos de perceber, eu estou no caminho certo? Eu estou conseguindo atender? Eu estou caminhando para finalizar essa fase? Sim ou não? São momentos de gates, né, durante o processo também, tá? E em cima de todo esse processo de desenvolvimento, esse é o processo de desenvolvimento, tá? Esse é o modelo de referência que nós falamos nas 2 aulas passadas. É dessa forma que as principais empresas de desenvolvimento de produto estão trabalhando de forma moderna. É claro que uma empresa vai ter alguma coisa diferente aqui, outra empresa alguma coisa diferente aqui, outra empresa diferente, porque cada empresa adapta esse modelo de acordo com a sua necessidade. Não é isso que nós estamos falando? Que o modelo é vivo. Se ele é vivo, ele vai sofrer mutações, mudanças de acordo com as experiências das empresas de desenvolvimento. Por exemplo, a Google deve ter a sua evolução desse modelo, a Motorola a sua, a Sony a sua, a Multilaser a sua evolução, e assim por diante. E aqui nós temos os processos de apoio. Como assim, professor, processo de apoio? Tá, o processo de desenvolvimento de produto, ele precisa de processos de apoio, que é o quê? Por exemplo, gerenciamento de mudanças. Se você tiver alguma mudança no produto que você vai desenvolver, nós já falamos sobre isso. Você mudar é muito difícil, né? Porque as definições estão lá no início. E se no meio do projeto de desenvolvimento você mudar alguma definição, o que acontece? Você tem um problema que você vai ter que voltar aqui para trás e trabalhar de novo. Então, existe uma equipe só para gerenciar essa questão das mudanças, sendo mudanças mais simples, menos significativas, até mudanças mais significativas, para acompanhar. Tá? Tem o processo de melhoria do processo. Como assim, professor? É que eles estão acompanhando, estão atentos a absorver o que eles podem melhorar no processo, nessas etapas aqui. O que eu posso melhorar na documentação para tornar ela menos engessada, mais prática, mais viva, mais dinâmica, com capacidade de todos influenciarem. E, gente, essas equipes de apoio também vão ajudar a definir, será que esse produto ele vai continuar ou não no funil de projetos? Por quê? Se for uma empresa que tem vários produtos, se esse produto, por exemplo, tem uma mudança aparentemente muito grande, eles vão avaliar, será que vale a pena dar continuidade ao desenvolvimento desse produto? Ou será que não vale a pena a gente congelar esse produto e parar esse produto, o desenvolvimento, e investir mais em outros? Tá? Então, tudo isso são as equipes também de apoio. Gente, tranquilo até aqui? Tem bastante falando demais hoje, né? Mas isso faz parte para dar uma introdução para a gente chegar no momento aí de onde que a gente vai poder ter uma interação um pouquinho maior, tá bom? Vamos lá, então. Duração típica das macrofases, tá? Só para vocês terem uma visão mais abrangente. Normalmente, o pré-desenvolvimento, que é a parte do planejamento estratégico, planejamento do projeto, ele dura dias, pouco tempo.
A parte do desenvolvimento, ele dura meses. Num passado não tão longínquo, o tempo de desenvolvimento costumava demorar anos. Mas o que está acontecendo? Nós estamos no mundo do instantâneo, da velocidade. Então, até mesmo a parte de desenvolvimento, ele precisa ser mais dinâmico, ele precisa ser mais rápido. Então, ele tem durado meses. Como isso é possível, professor? Inclusive, pelo que nós já falamos na aula passada, lembra do co-desenvolvimento? Trabalhar com fornecedores, entregando também desenvolvimento de novidades e parcelas mais, vamos dizer assim, maiores, né, para o produto. Então, ele desenvolve algo novo e já entrega algo semi-acabado para você de novo, com a parte de co-desenvolvimento, tá? Por exemplo, a gente deu do mouse, né? Quem for desenvolver, sei lá, o fio, a fiação, ele não vai entregar esse cabo para você, ele vai falar assim, eu vou desenvolver um novo cabo mais flexível, mais leve, tá? E no material que ele vai ser mais fácil de você armazenar, pode expor ao sol, não vai ficar grudento. Então, é um co-desenvolvimento. Né? Você entende que é necessário ter uma nova versão para essa parte de fiação, você passa isso para o fornecedor, e o fornecedor assume toda essa parte de desenvolvimento desse pedacinho do produto, vamos dizer assim. A duração das macrofases está totalmente relacionada com a complexidade do produto, isso é óbvio, né? Eu vou desenvolver um novo pendrive, ou vou desenvolver um novo notebook, ou vou desenvolver um novo caminhão elétrico. Tudo a ver, né? Então, o tempo está relacionado com o produto e a complexidade. E também a novidade que esse novo produto está representando para a empresa. A empresa é uma empresa que sempre trabalhou com plástico. Sempre trabalhei com plástico, 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 plástico. Agora eu vou trabalhar com um novo material. Eu vou trabalhar com uma nova resina, ou com um novo material emborrachado, que eu esqueci o nome da matéria-prima para borracha, fugiu. Esquece, daqui a pouco eu lembro, né? Que é a matéria-prima para borracha. Então eu vou sair de plástico, vou mexer com outras matérias-primas, né? Então é algo novo. É algo novo para a empresa. Então, isso tudo tem que ser considerado. Conceito de fase, o que determina o fim de uma fase é a entrega de um conjunto de resultados, né? Cada fase você precisa cumprir alguns resultados, alguns objetivos. Isso determina um novo patamar de evolução do projeto ser desenvolvido, o projeto de desenvolvimento à fase anterior. Então, você cumpriu os objetivos, você muda de fase. Os resultados criados em cada fase permanecerão congelados a partir do momento que a fase foi finalizada. Isso é muito importante. Né? Se eu terminei a fase de informação, o projeto informacional, eu vou congelar aquilo, eu não vou aceitar uma nova entrada de informação. Eu vou ter que manter aquele conjunto de informações, aquelas definições congeladas, tá? Porque tudo o resto vai depender daquilo. Se eu resolver mudar isso aqui, vai gerar um impacto, um efeito borboleta, né, daquele filme. Vai gerar impacto em todas as outras fases, tá? A mudança de fase é formalizada com um processo conhecido como transição de fase ou gate, né, que a gente acabou de citar, que trata de uma avaliação dos resultados obtidos, um momento para refletir sobre o andamento. Tá? É importante você saber que tem o projeto conceitual, por exemplo, projeto detalhado, vão ter atividades que vão estar, por exemplo, só no projeto conceitual, vão ter atividades que vão estar só no projeto detalhado, mas vão ter atividades que vão começar em uma fase e terminar na outra. Né? Por exemplo, a documentação do produto começa no projeto conceitual, mas só termina no detalhado. Né? Então, isso tem algumas atividades que eles vão passar de uma fase para outra. Tá? Alguns casos, algumas atividades de uma fase posterior podem ser iniciadas, tá? Igual a gente falou aqui, né? Já com antecedência, como já a equipe já possui uma certa experiência com o produto. Né? Normalmente também você pode puxar muitas informações de um outro projeto que você já fez, de um outro produto, né? Quando você está em projetos derivados ou projetos plataforma, isso acontece. E aí, isso permite o paralelismo e simultaneidade, que é capaz de reduzir o tempo de desenvolvimento. Você consegue também desenvolver atividades em paralelo, né? No desenvolvimento do produto, o ideal é que isso aconteça. Quanto mais atividades em paralelo você conseguir desenvolver, mais rápido você vai atingir os seus objetivos. Exemplo, uma nova máquina de lavar que possui um novo ciclo de lavagem, porém que mantém a carcaça, motor e tambor
já desenvolvidos. Então, você não vai desenvolver um novo motor, uma nova carcaça. Você vai conseguir trabalhar só com a parte de um novo ciclo de lavagem. Então, toda essa parte de carcaça, motor e tambor já vão estar acelerados, já vão entrar bem definidos, né? E aqui são os principais resultados de cada uma da fase. É óbvio que vocês não estão conseguindo enxergar todos isso, né? Nós vamos passar um por um rapidamente. Então, cada fase, aqui nós temos as macrofases, aqui nós temos as fases, aqui nós temos os objetivos e os resultados de cada uma das fases. Então, é muito importante a gente conhecer, tá? Quais são os objetivos e resultados, e aqui, lembrando, né, o modelo de referência do Rosenfeld, que a gente já conversou, que é o principal autor desse livro. Então, por exemplo, planejamento estratégico. O que vem a ser o que eu espero do planejamento estratégico? Eu espero o quê? Como resultado, gerar o portfólio dos produtos com a descrição de cada um e datas de início, desenvolvimento e lançamento. Então, você no planejamento estratégico vai definir o que nós vamos lançar, quais são os produtos que nós estamos pensando, quando nós vamos começar o desenvolvimento, quando está previsto para finalizar o desenvolvimento e fazer o lançamento. Qual que é uma descrição sucinta dele, né? Como vai ser esse produto, mais ou menos? Vai ter a minuta do projeto, que tem a ver com essa descrição, né? Essa contém a primeira descrição do produto, algo bem sucinto, mas que delimita. O que é delimitar? Marcar as fronteiras, a divisa. Delimitar é falar qual que é o limite dele, até onde vai, né? Esse serve para a entrada da fase de planejamento do projeto, que é a próxima fase, né? Então, isso aqui é da macrofase de pré-planejamento. Planejamento do projeto define o escopo do projeto, o que vai fazer, o escopo do produto, conceito, as atividades. Quais são as atividades, né? Vou ter desenho? Vou ter prototipagem? Vou ter documentação? Qual orçamento que eu vou gastar? Qual equipe, né? Vou ter um desenhista? Eu vou ter uma pessoa para a parte de protótipo? Eu vou ter um engenheiro de desenvolvimento de produto? Eu vou ter... Quais são as pessoas aqui, né, vinculadas à minha equipe aqui? A qualidade, o que é a qualidade? Características, né, e definições de como eu vou medir a qualidade desse novo produto. Por exemplo, na lata, eu conheço um pouco do processo de lata, um pouco, tá, gente? Eu posso dizer para vocês que a medida de qualidade vai ser peso, vai ser as medidas, a altura, as espessuras, e assim vai. Outra qualidade, a própria rótulo. Então, tudo isso são definições dentro do planejamento do projeto já ali, tá? Quais são os riscos envolvidos e quais os indicadores que eu vou ter. Depois, projeto informacional, nós já falamos um pouquinho sobre isso, você vai falar sobre informações, né, os requisitos, sendo que esses requisitos precisam de valores, precisam de metas, tá? Tem que ser qualitativo também, informações qualitativas. Projeto conceitual é a parte de concepção, define a arquitetura. Aqui começa a questão da lista de peças, que nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula também, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. São os primeiros desenhos, né, esboços, mesmo feitos às mãos, tá? É aqui que nós vamos ter o plano do macroprocesso, como que vai ser o processo de produtivo desse produto, tá? Isso tudo projeto conceitual. Projeto detalhado, você tem que ter, ao final desse projeto, o produto aprovado pela equipe e homologado. Então, esse processo de homologação, ele pode ser homologado por uma certificadora, para algum órgão que trabalha na área. Por exemplo, eu trabalhava na parte de telecomunicações. Eu tinha um órgão chamado Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e ele gerava essa parte de homologação. Né? No final do projeto detalhado, nós vamos ter que ter o projeto conceitual, você vai começar com as listas de peça, no projeto detalhado você vai finalizar todas as listas de peça. O que é o bom? Bill of Material, é uma das coisas mais importantes do desenvolvimento de produto. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu fui engenheiro de lista de peça, fiquei tão frustrado quando me deram esse título, né? Engenheiro responsável por lista de peça. E só com o tempo eu fui perceber quão importante era uma lista de peça dentro de uma empresa. Os desenhos finais, tolerâncias, plano do processo, projeto de embalagem, material de suporte ao produto, tudo isso em um projeto detalhado. Na preparação da produção, já estão acabando para fazer uma parte mais prática. É o momento de atuar em conjunto com a produção, visando definir e acertar o processo produtivo. No final dessa fase, teremos o lote piloto aprovado, né? O lote piloto na preparação da produção.
e o processo homologado. O produto é homologado no projeto detalhado. O processo é homologado na preparação da produção. Tá? E aqui na preparação da produção você acaba liberando, né, para produzir abertamente, né? E aí já entra a equipe de manutenção, a equipe de processo, a equipe de qualidade, todas essas junto, né? E lançamento do produto é quando você coloca ele no mercado. Tá? Acompanhar o produto, a gente já falou um pouco, e que acompanhar o produto acaba sendo acompanhar internamente, externamente, e ver o resultado no mercado e acompanhar até o final do ciclo de vida dele, tá? Aqui nós temos alguns papéis importantes, né? Membros da diretoria, gerente funcional, responsável de engenharia, gerente de projetos, especialistas, parceiras de empresa, focou desenvolvimento, time de planejamento estratégico de produtos, time de desenvolvimento, time de avaliação, normalmente quem faz não é quem avalia, time de acompanhamento, e exemplo de algumas empresas, né? Tem empresa que você vai ter diretoria, vão ter um tanto de gerente, vai ter um tanto de supervisor, abaixo desses supervisores gerentes você vão ter equipes, né, de técnicos e analistas, e tem outros tipos de empresa que vai ter todo mundo respondendo para a diretoria. O fato de você ter uma empresa no tipo A ou tipo B, ou alguma derivada, não quer dizer que você não possa ter um processo de desenvolvimento de produto. Pode. Só que aí você vai ter o seguinte detalhe. A pessoa, cada funcionário vai ter que absorver mais funções para que aconteça o processo de desenvolvimento de produto. Mais ou menos funções, dependendo do tamanho da equipe. Tá? E agora, um foco específico, um foco na parte que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Primeiramente, nós vamos trabalhar com um exemplo, um case, e eu quero trabalhar com esse case com vocês. Vocês vão trabalhar nos grupos, para nós amadurecermos. Depois que tiver um pouquinho mais maduro a parte de planejamento estratégico, nós vamos aplicar no projeto, né? Qual que é o objetivo do pré-desenvolvimento, da macrofase? Envolve as atividades de definição dos projetos de desenvolvimento a partir da estratégia competitiva da empresa. O final do pré-desenvolvimento é a lista de projetos a ser desenvolvido e o lugar. Qual que é a importância? Foca nos projetos prioritários, segundo estratégia da empresa no curto, médio e longo prazo, uso eficiente do recurso, início mais rápido e mais eficiente dos projetos, critérios claros. Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Agora, eu queria que vocês... Agora, os próximos pontos, gente, eu queria que vocês prestassem uma atenção mais forte. Por quê? Porque esses próximos pontos vão ser os pontos que nós vamos usar para a nosso estudo de caso da aula de hoje, tá? Então, no estudo de caso da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do processo de definição de estratégia. Nós vamos ter uma empresa detalhada, onde vai ter um histórico, e nesse histórico, nós vamos avaliar várias características. E uma delas, por exemplo, vai ser oportunidade versus restrições, tá? Mas eu queria que vocês olhassem para esse conteúdo, que vocês vão ver o estudo de caso, nós vamos conversar sobre estudo de caso, mas também que vocês já começassem a contemplar o quê? O projeto de vocês, tá? Começassem a fazer aqui, já começassem a pensar, no projeto, como que vai ser? E assim por diante. Então, algo muito importante para o planejamento estratégico é a briga constante entre oportunidades, restrições, oportunidades. Eu preciso estar muito atento às oportunidades, porque as oportunidades podem me levar ao sucesso. Mas se eu também não estiver muito atento às minhas restrições, as minhas restrições podem me conduzir ao fracasso. Então, oportunidades, por exemplo, quais são? Avanço tecnológico. O avanço tecnológico pode ser uma oportunidade, né? Existe um processo de desenvolvimento tecnológico muito forte, automação, novos materiais no mercado e novos insumos, tudo isso é oportunidade. Como que eu fico sabendo disso, professor? Como que eu posso trabalhar melhor com essas oportunidades? Gente, onde que você consegue ter acesso? A feiras. Ah, professor, nós estamos em pandemia, concordo. Unfortunately, nós estamos na pandemia. Mas, contudo, todavia, entretanto, você ainda consegue participar de alguma feira digital, algum evento online, você consegue ter acesso a periódicos, você consegue ter acesso a artigos científicos. Tudo isso vai te conduzir ao que nós temos de avanço tecnológico. O que mais que pode ser oportunidade? Olha que importante. Lembra lá da primeira aula? Um olho no peixe e o outro olho no gato. Aqui o olho no gato vai gerar informações sobre a concorrência.
Professor, informações sobre a concorrência e oportunidade? É muito importante você estar atento à concorrência. Por quê? Porque observando, sabendo do movimento dela, você tem oportunidades que você não pode perder. Por exemplo, sair na frente do mercado, você olhar a sua concorrência, aprender com eles, coisas que eles estão fazendo que vocês têm, que o seu cliente já questionou, e assim por diante. Tem muitas oportunidades em informações vindas da concorrência. Informações vindas dos principais clientes, oportunidade. Às vezes o cliente faz uma sugestão de melhoria, o cliente faz um comentário, algo que ele precisa e que ainda não existe, tá? Algo que ele quer, que ele deseja e ainda não existe. Informações vindas da ouvidoria, assistência técnica. Gente, às vezes você trabalha com produto eletrônico, por exemplo, mouse, e aí a assistência técnica fala para você, ó, esse screw aqui, ó, não tem uma semana que não chega um mouse com problema nesse screw. Gente, oportunidade. Pô, isso provavelmente está levando ao índice de reclamação, indicador de reclamação lá para o céu. Onde que eu vou melhorar? Screw na cabeça. Preciso ouvir a minha ouvidoria, preciso ouvir minha assistência técnica, eu preciso saber quais são as reclamações para poder melhorar, para diminuir reclamação e aumentar o quê? Os comentários positivos, a aceitação do cliente. Restrições. O que eu tenho que estar com os olhos bem abertos e com muito cuidado, muito alerta? Por exemplo, capital disponível. Nossa, eu queria fazer um produto revolucionário, uma invenção. Preciso de um doutor pós-doc. Gente, nós temos dinheiro para fazer isso? Nós temos dinheiro para investir em tecnologia, em o estudo da tecnologia e esperar por esse estudo, investir num pós-doc, numa pessoa que está estudando a parte da tecnologia pura, esperar ele trazer resultados? É uma oportunidade ter um pós-doc? É, mas será que a restrição, dinheiro, não é maior que a oportunidade? Limitações físicas, tamanho da construção, layout atual, capacidade de produção. Nossa, estou vendo no mercado a necessidade de criar um novo produto, e esse novo produto já está com uma demanda maior que o nosso produto atual. Então, nós vamos ter que criar uma linha produtiva com capacidade maior. Show! E qual que é o galpão? Ah, nosso galpão não tem 10 metros livre. E aí? Ah, não, expande, quebra a parede. Não, já está ocupando toda a área do nosso terreno. E aí? Como que faz? Comprar outro terreno, passar por um processo de compra, passar por um processo de construção de galpão novo. Nós temos capital para isso, nós temos tempo disponível para isso. Isso não é uma restrição. Tem que estar atento, gente, não tem nada. Limitações de pessoal, mão de obra especializada, mão de obra adequada, que a gente falou. Ah, vamos fazer uma pesquisa de tecnologia, que eu acabei de comentar. Nós temos pessoas, pesquisadores, nós temos colaboradores pesquisadores com perfil de pesquisa. Se eu tenho os colaboradores todos com perfil de processo operacional, tem que estar atento, gente. Ah, eu trabalhava com plástico, agora eu vou trabalhar com borracha. Eu tenho um profissional que sabe disso, que tem experiência. Preciso pensar. Não é só oportunidade, eu preciso estar atento às restrições, aos cuidados que eu preciso ter. Limitações do fornecedor em matéria-prima ou peças a baixo custo. Ah, eu descobri um novo ultra mega, sei lá, sensor aqui óptico. Tá, beleza. E aí? Quem que é o fornecedor? Ah, eu tenho um único fornecedor dele. Esse único fornecedor, ele está lá no norte da Rússia. E aí, para conseguir comprar dele, tem que vir de trem até um certo ponto, navio até um certo ponto. E assim, gente, calma aí, cuidado. Qual que é o custo disso? Vou depender só de um fornecedor e se ele falhar comigo? Restrições. Oportunidades são bacanas? São. Eu posso pensar no novo produto só a partir de novos fornecedores? Show! Mas aí, será que essa oportunidade também, a restrição dela chega a ser maior do que a oportunidade? Pensar, refletir, tá?
Então, aí você tem um quebra-cabeça. Qual que é o quebra-cabeça? Você tem oportunidade, você tem restrição. Você tem um lutando contra o outro, tá? E aí, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Através da definição da estratégia competitiva da empresa. A estratégia da empresa vai ser definida exatamente em cima disso. Eu tenho que ter consciência. É igual se eu tenho, para os homens é mais fácil de enxergar um exemplo. Eu tenho meu time. Eu sei as características do meu time. Eu sei que eu tenho um meio de campo bom, que ele é muito criativo, mas ele é pouco defensivo. Né? Ele não defende, ele não fecha o meio de campo. E aí, como que eu vou lidar com isso? Estratégia. Eu preciso saber lidar com as peças que eu tenho. Eu tenho que saber lidar com as oportunidades que eu tenho, criatividade no meio de campo, e com as restrições. Cara, ele é um péssimo marcador. Cara, preciso pensar. E a resposta para isso é o quê? A definição da estratégia, a definição do plano, o planejamento estratégico, tá? Então, ó, o pré-desenvolvimento deve garantir que o direcionamento estratégico, definido o planejamento estratégico da corporação, deve transformar as oportunidades versus restrições em um portfólio de projetos que deverão ser desenvolvidos. Também faz parte do pré-desenvolvimento a definição do escopo de cada projeto, tá? Aí nós temos os níveis, né? Nós temos planejamento corporativo, que aí vem de uma corporação, por exemplo, você está a Lear, conhece a Lear Corporation? A Lear é uma empresa automobilística e ela tem 13 unidades no Brasil. Então, é uma corporação. Então, você tem uma estratégia corporativa, tá? Negócios. Né? Você vai ter um negócio específico, uma única planta, tá? Aí você tem, sei lá, eu acho que a Unicoba, acho que a única planta dela é aqui em Extrema, não sei. Agora me pegou. Mas é uma oportunidade de negócio. O negócio da Unicoba está aqui, é uma unidade, é um negócio, aí você vai ter objetivos, e meios e metas para o negócio. No corporação, você vai ter objetivos, meios e metas para a corporação, para todas as unidades, né? Sejam elas fabricando a mesma coisa ou não, os mesmos produtos ou não. E aí você vai ter também linha de produtos e estratégia tecnológica dentro da unidade de negócio. Tá. Eu falei de oportunidades, falei de restrições. Agora eu quero que você também anote. Eu vou disponibilizar esse material para vocês pensarem. Mas o primeiro passo é oportunidade e restrição. O segundo são as 5 perguntas orientativas. Professor, essas 5 perguntas é comum para a parte de planejamento estratégico básico? Também é. Mas ele também serve para nós no específico para produto. Primeiro, onde estamos? Estamos em extremo. Não é essa a ideia, gente. A resposta para essa pergunta, onde estamos, é: hoje, a empresa tem quantos produtos desenvolvidos? Sei lá, 5. Quantos funcionários? 100. Qual que é o faturamento mensal? Sei lá, 5 milhões. Qual que é o faturamento anual médio? 60 milhões. Tá. Qual que é o nicho de mercado, né? Quantos por cento ela domina o mercado que ela atua? Hoje ela domina 15% do mercado da área dela. Isso é onde estamos. Quantas unidades nós temos? Uma única unidade. Isso é onde estamos. Isso é o quê? A situação atual da empresa. Então, onde estamos tem a ver com o quê? Não é localidade extrema, não, é a situação atual. Agora, uma segunda pergunta muito importante. Para onde vamos? O planejamento estratégico, ele é feito o quê? Como eu estou hoje, qual que é a minha situação, uma autoavaliação. Para onde estamos, resumo, é uma autoavaliação, mas honesta. Sabe o que é uma autoavaliação honesta? É você ser sincero com você mesmo. Não é olhar para o espelho e falar assim, nossa, Tom Cruise. Não, é ser sincero, é onde estamos, tá? Brincadeiras à parte. Mas, para onde nós vamos? Baseado onde eu estou, para onde eu vou é o quê? Qual que é o nosso desejo para daqui, curto, médio e longo prazo? Aonde nós queremos chegar como empresa? Professor, isso é muito fantasioso. A pessoa pode falar, nós queremos ser a maior empresa do mundo. Tá, mas aí nós temos o quê? Uma outra pergunta para te ajudar, o quê? Põe o pé no chão, amigão. Cai na realidade. Tá, onde que eu quero chegar? Mas aonde que eu vou ponderar isso? Como chegaremos lá? Não adianta você falar que quer chegar num lugar que é impossível. Você tem que traçar o seu planejamento estratégico, tem que ter a sua identidade, o seu hoje, o seu mapa diagnóstico, você conseguindo se diagnosticar,
para onde é possível chegar. A pergunta de como chegaremos lá é para que você pense aonde é possível nós chegarmos, em curto, médio e longo prazo. Né? E quais os passos que eu preciso dar para chegar aonde eu quero chegar, aonde é possível chegar. E como é possível chegar lá? O que eu preciso fazer para chegar lá? Tá? E aí, algumas perguntas também para ajudar você a descer para a realidade. Além de como que eu vou chegar lá, nós temos capacidade para fazer isso? Daqui 5 anos nós vamos ter uma equipe de R&D, né, de pesquisa, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, com 15 doutores, 25 mestres e 20 técnicos. Cara, hoje, o que nós temos hoje? Nós temos 2 engenheiros e um técnico. Tá, nós temos capacidade de fazer isso? Percebe? Então, planejamento estratégico, gente, tem muito de bom senso também, tá? Muito, muito importante. E aí vem os indicadores. Nossa, professor, nossa, quanto indicador. Achei que indicador é só na qualidade. Nananina, não. Nananina, não. Porque indicador ajuda você a enxergar visualmente se você está conseguindo atingir suas metas. E essas metas precisam ter quantificação. Você precisa enxergar, e engenheiro gosta de números. Você precisa enxergar facilmente, quantificar e indicar para ver se você está evoluindo ou se você está... Beleza? Então, essas 5 perguntinhas são 5 perguntinhas super importantes. Então, oportunidade versus restrições, perguntas orientativas, tá? E aí você vai ter análise da situação da unidade, participação no mercado em que atua, tudo isso tem a ver com a sua autoanálise. Capacidade produtiva, né? O quanto eu tenho capacidade de produzir hoje, isso é uma autoanálise. Qual é o meu faturamento? Essa é uma análise muito importante. Qual a satisfação dos meus clientes hoje? Isso é muito importante numa autoanálise. Qual o impacto que eu estou sofrendo da concorrência hoje? Quais são as minhas competências locais, os meus colaboradores? Avaliar as tendências de mercado e tecnológicas, né? Definir as ações versus planejamento detalhado, reuniões estratégicas e follow-up, tá? Pergunta: existe alguma relação entre o planejamento estratégico dos produtos, né, a definição estratégica, o tipo do projeto a ser escolhido e a estrutura da equipe? Só uma pergunta reflexiva. Nós vamos fazer e nós vamos conversar daqui a pouquinho. A resposta é sim. Nós ainda não vimos direito ainda como que a estrutura da equipe funciona, tem a funcional, a de projeto, a matricial, mas nós vimos que a estratégia normalmente está relacionada com o tipo de projeto. Se você quer se você quer uma estratégia mais conservadora, normalmente você vai trabalhar com o quê? Um tipo de projeto incremental derivativo, vai trabalhar com equipe funcional, que é pessoas formadas pela função específica. Se você quer uma estratégia mais moderada, um pouquinho mais assim, audaciosa, você vai trabalhar com o projeto de plataforma próxima geração, um novo modelo, né? E aí você vai ter uma estrutura de equipe de projeto. Aí você vai trabalhar com um projeto de um novo modelo. Agora, se você quer uma estratégia agressiva, quer ir para cima, aí você vai trabalhar com um tipo de projeto radical e provavelmente você vai ter uma estrutura de equipe matricial, que vai envolver tanto pessoas com a parte funcional, funções muito bem definidas, muito forte, quanto a parte de desenvolvimento de projeto também muito forte, tá? E aí vamos para o estudo de caso. Falei pra caramba, sei que falar demais não ajuda muito, mas eu precisava dar para vocês uma noção de todos esses pontos para agora disponibilizar esse material, porque o estudo de caso vocês vão precisar fazer sobre isso, tá? Não é achismo, muito importante, não é achismo, mas vocês vão basear no conteúdo do que eu passei para vocês agora, para vocês poderem resolver esse estudo de caso. Então, por favor, não leia o estudo de caso e comecem a falar o que vocês acham. É importante vocês basearem no passo a passo que nós vamos dar. E qual vai ser o estudo de caso que nós vamos fazer? Tá aqui, ó, estudo de caso número 3, chamado estudo de caso 3. Mas, na verdade, é o primeiro que eu estou passando para vocês. E eu vou dar o quê, ó? Vou dar um cenário de uma empresa para vocês, tá? Deixa eu expandir para vocês verem. Tá, seja uma empresa de confecção com as seguintes características. Então, você tem uma empresa de confecção, tá? Que vocês vão estudar. Por que confecção, professor?
que confecção é algo mais simples de se enxergar, tá? Por exemplo, fazer camisa, você vai ter a matéria-prima, que é o tecido, vai ter a parte de corte, costura, e depois embalagem, entrega, algo mais simples. A ideia é que vocês não se percam no processo fabril, processo de geração do produto, mas vocês consigam imaginar e trabalhar com a parte de planejamento estratégico. Então, a empresa chama Faex Confecções, nome sugestivo, né? Local Extrema, aqui tem alguns dados da empresa. Todos os dados são importantes, tá? Vocês vão ter que trabalhar nesses dados, e aqui vocês vão ter, por exemplo, características da empresa, e vão ter, por exemplo, será, oportunidades. Vocês têm que pensar nisso. Né? Podem aparecer oportunidades, como também podem aparecer restrições. Aqui são os dados hoje da empresa, né? Os dados dos produtos. Hoje você tem, a empresa faz bermuda, tem 2 produtos, bermuda e camiseta. Olha lá, ó. Camiseta e bermuda, modelo simples. É aquele modelo padrão Hering, sabe? Modelo simples, golinha redonda. Então, eles fazem bermuda e camiseta. Hoje, a produção atual deles é 105 peças de bermuda por dia. Tem 5 máquinas para fazer isso. E fazem 110 peças de camiseta por dia. São 5 máquinas para fazer isso, tá? E aqui tem o preço de venda deles. Lembrando, tudo isso pode ser oportunidade ou restrição, tá? E tudo isso também está relacionado com as perguntas. Qual pergunta, professor? As perguntas orientativas. Meu diagnóstico atual, onde estou? Lembra? Preço de venda é onde estou. Produção atual é onde estou. Número de máquinas é onde estou. Número de turnos é onde estou, mas assim vai. Quantos tipos de produto eu tenho é onde estou. E assim por diante, tá? Dados financeiros. Aqui a gente tem um faturamento mensal aproximado, 60 mil. Ponto de equilíbrio da empresa. Lembra ponto de equilíbrio? É o ponto de pagar as contas. Se eu conseguir faturar 53 mil, quer dizer que eu vou conseguir empatar. O que entrou é igual ao que saiu. Fiquei no 0 a 0 no fluxo de caixa. Despesas. Aqui tem um rateio de despesas básicos aqui, né? A folha de pagamento é a maior parte, 35 mil. Aí tem insumos, 8 mil. E outras contas aqui deu 10 mil. Capital de giro. Capital de giro é o que eu tenho acumulado na poupança, né? Capital acumulado durante a existência da empresa. Eu tenho 200 mil acumulado. Pô, professor, que tantinho. Infelizmente, é o que a gente tem. Organograma da empresa, a empresa tem um diretor, tem um gerente administrativo, ninguém embaixo, né? Um setor administrativo. Tem um supervisor da produção, que aí tem toda a produção embaixo dele, tem um supervisor do almoxarifado e todo o almoxarifado abaixo dele. Funcionários, ele tem um dono. Administrativo, tem 6 pessoas, todas com mais 2 anos de experiência. Supervisor de produção, uma pessoa com 3 anos de experiência no cargo. Supervisor do almoxarifado, uma pessoa com 2 anos de experiência no cargo. Produção, tem 10 pessoas, todas com mais de 1 ano de experiência. Almoxarifado, são 3 pessoas, todas com mais de 6 meses de experiência. Então, é cenário, tá? Infraestrutura, isso aqui é a empresa. Ó, você tem aqui, ó, uma referência para você saber o tamanho da empresa, tá? Então, pode ver que está quadriculado tudo isso aqui, ó. Está quadriculado. Então, você consegue ter uma ideia de qual que é o tamanho da empresa e o bloco de referência aqui para você ver. Então, tem a sala da diretoria, a sala administrativa, a sala do almoxarifado, um corredorzinho aqui e a produção. Quais são os principais clientes? Gente, eu não fiquei gastando tempo para ver quais são os clientes da modinha hoje, tá? Eu deixei os antigos aqui que eu conheço mesmo. Eu coloquei aqui a cliente localização, coloquei a própria Hering, São Paulo, Overblack, Campinas, Desarme em Campinas e a Minas Brasil em Cambuí. Professor, a Minas Brasil faliu. Eu sei que faliu, mas coloquei aqui só como imaginário, tá? Eu coloquei aqui o quanto que elas entregam por mês, tá? Na verdade, desculpa, clientes, né? O quanto que você entrega por mês para cada um e qual que é a representatividade de cada um desses clientes para você. Por exemplo, você entrega 637 peças todo mês para a Hering, tá? Isso significa 5% da sua representatividade, né? Na verdade, desculpa, eu falei errado. Representatividade nossa para a Hering, perdão. Isso aqui que eu entrego para ela, 637 peças, é 5% do que ela precisa. Os outros 95% de peças, ela compra de outras empresas, tá? Me desculpem, é isso que significa representatividade. Eu falei errado. Então, eu entrego 637 peças para ela, isso significa
que ela é 5% do que ela precisa para entregar o que ela entrega mensalmente. Então, existem 95% de oportunidades aqui para mim com ela, porque hoje eu só entrego 5% do que ela precisa. A Overblack, eu entrego 1.100 peças, já é 30%. Então, a Overblack compra de mim e de outras, sei lá, 1 ou 2 empresas aqui para completar os 100%. A Desarme, eu entrego 1.600 peças, já é 80%. A Desarme nós somos quase que o fornecedor, nós somos o fornecedor principal da Desarme. E a Minas Brasil, nós entregamos 1.500 peças e representatividade de 55%. Então, nós também somos o principal fornecedor deles, tá? Então, a representatividade é com relação aos modelos básicos que a empresa já produz. Qual que é o feedback dos clientes? Retorno. No geral, estão satisfeitos com a qualidade do produto, solicitam uma pequena diminuição nos preços de compra, né? Eles querem comprar mais barato. Quem não quer, né? É óbvio. E eles visualizam crescimento para 2022. Então, eles estão vendo que ano que vem vai crescer. Hoje, esse ano está parado, mas vão crescer. Tendência do mercado, uma empresa especializada, então nós contratamos uma empresa especializada de mercado, de análise de mercado, e ela divulgou o quê? Que existe um crescimento previsto de 20% no mercado para 2022, no próximo ano, e um crescimento acumulado de até 100% até 2027, tá? Então, aqui, ó, de acordo com a pesquisa, esse aqui é o crescimento que ela mostrou. Nos nossos fornecedores, quem fornece para nós? Nós temos a Tecidos Teixeira, tá? A Tecidos Teixeira, ela disponibiliza 100% de sua capacidade produtiva para nós, e ela está em Jacutinga. Então, a gente consome 100% do que ela produz. E a Tecidos Albuquerque, que disponibiliza 80% de sua capacidade para Faex Confecções, está localizada em Jacutinga. As duas malharias estão em Jacutinga, uma já entrega 100% para nós e a outra entrega 80%. Principais concorrentes, eu coloquei aqui, né? A Zumba, a Tipper e a Confec. Inventei uns nomes aqui, é local, número de funcionários, qual é o faturamento mensal deles. E todas apresentam crescimento nos últimos 2 anos. Maquinário usado da empresa hoje. Hoje a empresa usa esse maquinário aqui, ó. É o CO10X, tá? A dimensão dele, 1,5 por 1. Por que isso aqui é importante? Para você olhar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Você consegue ver aqui em cima. Capacidade. Esse maquinário faz 3 peças por hora. Qual que é o custo dele? 50 mil. O que ele faz? Bermuda e camiseta. E esse cara precisa de operador qualificado em costura e em operação de máquinas eletrônicas. É observação. Aqui nós temos o quê? Uma pesquisa de mercado de novidade tecnológica, né? Então, a novidade lançada na última feira de confecção. É o quê? A mesma fabricante, que tinha CO10X, lançou a CO20X. A dimensão dela, um pouco maior, né? Ela é 2 por 1,5 metro, 3 metros quadrados. Capacidade maior, são 5 peças por hora. Custo, você tem um valor aqui, ó, de quanto você tem de custo. E os produtos, ela além de bermuda e camiseta, ela consegue fazer calça e gola polo, tá? Qual que é a observação? Necessita de operador qualificado em costura e em operações de máquinas eletrônicas. Apresenta consumo elétrico equivalente. Olha que coisa bacana. Ela faz mais peça, ela tem um tamanho maior, mas ela tem um consumo elétrico menor. Por quê? Porque ela é uma máquina mais nova. Tá. Agora é que é importante. Baseado nos dados passados, faça um planejamento estratégico para essa empresa, o mais detalhado possível. Detalhado como? Baseado no material que eu mandei para vocês. Detalhado como, professor? Me ajuda, não é só isso, esclarece. Tem os 3 passos aqui embaixo, tá? Pensando no curto, médio e longo prazo. Tá? Planejamento, gente, é curto, médio e longo. O que é curto hoje em dia? Curto hoje em dia eu diria que é 1 ano. Médio prazo, 3. Longo prazo, 5. Então, eu sugeriria para vocês 1 ano, 3 e 5, tá? E aí você vai comentar o posicionamento da empresa com relação ao PDP. Comente sobre a criação de novos produtos. Então, você tem que fazer uma estratégia para curto, médio e longo prazo, pensando em produtos, lembrando que você pode ter melhoria de processo, né, o incremental, o derivativo, você pode ter a plataforma, o novo modelo, pode ter o radical, novos produtos, tá? Quais são os passos que vocês vão precisar fazer nesse exercício para ir exercitando a sua cabeça para que a gente possa fazer juntos, ou na verdade vocês fazendo em grupos, eu auxiliando para o projeto de vocês. Primeiro passo, vocês precisam
ver bem claramente as oportunidades e restrições. Nesse caso aqui, eu coloquei todas as oportunidades e restrições aqui, nesse material, que vai estar disponível para vocês, tá? Vocês vão ter que achar o que é oportunidade e o que é restrição aí em cima, nesse documento, que eu já mastiguei e dei para vocês. Vocês vão ter que responder as 5 perguntas orientativas, tá? E depois vocês vão ter que fazer um resumo do quê? Quais o portfólio de produtos, qual que é a sua estratégia mediante o desenvolvimento de produtos, né? E um minuto dos projetos elaborados. Então, você vai falar, eu vou fazer um derivativo como curto prazo, depois para médio prazo outro derivativo, para longo prazo eu vou fazer uma plataforma, não sei. Você tem que definir quais os produtos são, que tipo de produto é, baseado nesse contexto aqui. Falei pra caramba. Agora é a hora de vocês trabalharem, tá? Caso não tenham nenhuma dúvida, caso tenham dúvida, podem perguntar agora. Eu vou mandar no WhatsApp para agilizar e também vou colocar na plataforma Liga Online para vocês, para quem está de casa também poder fazer, tá? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos para vocês se organizarem e começarem a pensar. Depois desses 10 minutos, 15 minutos, depois de 15 minutos eu vou começar a entrar nos grupos para auxiliar vocês, tá? A ideia da dinâmica, eu auxiliando, eu caminhando junto com vocês, mas vocês precisam fazer isso em grupos. Então, eu preciso que vocês mandem para mim aqui o link do Google Meets para eu ajudar vocês nessa atividade. Então, são 8h40. Na hora que for 8h55, eu vou começar a entrar nos grupos para ajudar vocês, tá? E aí, na hora que for 9h10, a gente vai retornar. 9h10 nós vamos retornar, porque nós vamos conversar, nós vamos fazer uma apresentação aqui de que todo mundo falou, vamos conversar, e nós vamos chegar a algumas conclusões, e depois nós vamos partir para um outro momento, que é o quê? Projeto. Abordar no projeto. Então, primeiro eu vou amadurecer, primeiro eu vou deixar vocês pensarem, patinarem aí, trabalharem com esse estudo de caso, vamos gerar uma reflexão, vamos aumentar nosso nível de conhecimento, para depois que a gente estiver mais maduro, aí a gente, bingo, vamos para cima do projeto, e vamos gastar um pouquinho de tempo no projeto. Combinado? Tranquilo? Então, por favor, mandem para mim aqui o link do Google Meets da sala de vocês, que a partir das 8h50 eu vou começar a entrar para a gente conversar, para vocês tirarem dúvidas específicas de cada grupo, porque cada grupo vai ter suas dúvidas, a gente vai interagir, e aí a gente vai caminhar juntos, e às 9h10 a gente vai voltar e vai trocar ideia aqui todo mundo junto, e vamos arrasar, vamos esmiuçar esse conceito de planejamento estratégico para vocês conseguirem aplicar no projeto de vocês e fixar na memória de vocês. Show? Tá, então eu estou mandando no WhatsApp, colocando na plataforma agora, tá? Para todos vocês. E vou continuar aqui disponível, tá bom? Então vou parar aqui a gravação.